Saúde os irmãos esta noite na paz do Senhor, amém? Os irmãos, sente um bocadinho, por gentileza. Você quer ser um vaso de valor na mão de Deus esta noite? É só glorificar, mas a chave do crente é dar glória para Deus, se mandar glória para cima. E quando vê Deus do trono, vê um pequenino desse dando glória a Deus, esse fica em pé. Quero dizer algo para a igreja. Você, quem sabe, é crente há muitos anos. Você, quem sabe, não é crente ainda, apenas seguidores. E eu quero dizer para você o que eu vou falar aqui nesta noite. Não é uma história que eu li no jornal. Não é uma história que eu li num livro qualquer. É uma experiência que eu tive na minha vida com Deus. E quero dizer para você que nesta noite em diante, você não vai sair daqui inocente, crente. Você vai sair daqui sabendo a verdade dos dois lados da vida. Aleluia! Quem sabe você nunca viu falar em céu, e quem sabe você nunca viu falar em inferno. E nesta noite você vai saber um pouquinho desses dois lados. Aleluia! E você guarda o que você ouvir esta noite. E não julga porque não é mentira. E eu não tomo povo santo para brincar com ninguém. Aleluia! E eu quero dizer algo para você nesta noite que me ouve aqui. Tu não é obrigado a falar ou fazer o que você escutar aqui nesta noite. Mas de uma coisa você pode ter convicção nesta noite. Naquele dia do trono branco, estas palavras serão registradas no livro de Jeová. E você não adianta dizer, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, eu nunca ouvi nada. Você que está sentado aqui dentro nessa noite vai ouvir a verdade. Aleluia! E você tem livre-arbítrio para escolher o caminho que você quer ir, meu filho. Eu só sei que nesta noite você vai sair daqui sabendo. E você vai escolher qual é o destino do teu futuro. Numa eternidade com Deus ou numa eternidade sem Deus. Hoje você vai ouvir a verdade dos dois lados. E as crianças, prestem bem atenção. Porque as crianças também têm que ouvir a mensagem do céu. E eu convido os irmãos para ficarem em pé e ler a palavra do Senhor, baseado no meu testemunho nesta noite, a qual vou falar para a igreja, conforme o Espírito Santo me revelar nesta noite. Abra a tua Bíblia no profeta Jeremias, aleluia, capítulo 1, verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Diz a palavra de Deus assim, irmãos: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei para profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança. Aleluia! Eu não sou uma criança, mas aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Os irmãos sentam glorificando a Deus. Enquanto eu entro no mistério aqui com o Senhor Jesus Cristo, eu não vou testemunhar e não vou pregar na direção do Espírito Santo, se você não abrir sua boca santa aí e mandar glória para o céu. Aleluia! Porque o teu glória a Deus e o teu aleluia vão me dar força para testemunhar tudo quanto o amado Espírito Santo me trazer na minha mente nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, igreja amada, é uma luta travada. Quem olha para a missionária diz: ela vai testemunhar algo maravilhoso. Mas se você soubesse o preço que eu pago para chegar nessa tribuna e falar do inferno e falar do céu, é uma guerra travada. Mas eu tenho obrigação na terra, enquanto eu viver, de testemunhar o que eu vi e por onde eu andei. Mas quer dizer para você que assim como eu fui chamada, você também tem um chamado. E não adianta você querer se escapar das garras do Senhor Jesus Cristo, da mão poderosa dele, porque tu for chamado, ele vai buscar você, aleluia, onde você estiver, porque você é dele e ninguém pode tocar em você. Satanás pode usar casa,
mas o templo é de Jesus. Mas quando Deus tem um plano na vida do homem e da mulher, irmãos, é como a palavra diz aqui em Jeremias: antes que eu te formasse na madre, eu te chamei. Antes de você, pequenino de Deus, ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor te chamou pelo teu nome. Porque quando é de Deus, irmão, o diabo não pode tocar. E a minha mãe teve mãe de 12 filhos, e perdeu 6 e ficou com 6. E um dia ela foi no médico, e o médico disse a ela: mulher, tu não vai ganhar mais filho, porque tu está muito fraca. E se tu ficar grávida, tu não vai segurar a criança. Aleluia! E lá estava minha mãe, trabalhando no meio da lavoura, cortando arroz com meu pai. E de repente ela percebeu que estava grávida. E ela falou para o meu pai, e meu pai disse a ela: não esqueceu que o médico falou? Se tu ficasse grávida mais uma vez, você não ia segurar, porque você trabalha demais. Aleluia, você não vai segurar essa criança. E aconteceu tudo como o médico falou. Quando tinha 5 meses, aleluia, a de gestação, minha mãe me abortou. Aleluia, oh glória a Deus. Quando minha mãe me abortou, chegou ali na presença de Deus, o anjo da morte e o anjo da luz começaram a disputar por aquele feto. Quando a minha mãe olhou para aquele feto, ela colocou e disse: eu vou botar na caixinha de sapato, aleluia, e amanhã de manhã eu vou enterrá-la debaixo da laranjeira, porque agora a noite está escura, aleluia, e eu não posso ir lá fora, aleluia. E como chegou o amanhã seguinte, ela pegou a minha tia e a caixinha de sapato com aquele feto dentro, abriu uma cova no fundo do quintal, e quando foi botar aquela caixinha de sapato com aquele feto dentro, ela começou a olhar para aquele feto e dizer assim: meu Deus, coisa horrível essa criança. Saber que um dia nós fomos assim também. Uma criança que não está na época de nascer é feia. E essa criança é toda defeitosa. Não tem cabeça. A cabeça é uma bola de carne. É uma bola de água. Não tem osso. E pesava 250 gramas. Quando a minha mãe foi enterrar, a minha tia disse para ela: ô mulher, eu acho que essa coisinha está viva. Ela disse: não, está louco, está vendo que está rosto, está gelado, não está viva não. Ela está assim, olha bem para te ver. E quando ela olhou, viu que o feto estava vivo. Ela disse: meu Deus, como é que eu vou enterrar um feto vivo? Eu vou ter que levar para casa. Se eu não enterrar, é crime na lei. Aleluia. Lá foi a minha mãe com aquele feto para dentro de casa, esperando morrer. E não mandaram e lá do céu o Senhor olhava para a terra e disse: este é meu, esta é minha, esta eu chamei, aleluia. E o diabo do outro lado: eu mato ela, antes que ela cresça para dar trabalho para o inferno, eu mato ela. Aleluia. E lá estava eu todo dia. A minha mãe olhava aquela caixa de sapato, se eu morria para enterrar de uma vez. Eu não morria. Ali um dia ela inventou fazer um chá. Eu tenho que fazer um chá para dar para essa criança. Aleluia, aleluia. E eu não tinha garganta, não tinha boca, era só um buraquinho. Aleluia, foi dar um chá, o sal sair para os olhos, sair para os ouvidos, sair para o nariz, sair por tudo. Ela não conseguiu, aleluia, dar um chá para mim. E ela esperou eu morrer naquela caixa de sapato. Só passou 4 meses. Eu não comi nesses 4 meses. Eu não bebi nesses 4 meses. Eu fiquei dentro da caixa de sapato, irmão, sem comer e sem beber, mas também não morri, porque a mão do Onipotente estava sobre a minha vida. Aleluia. Como está sobre a tua vida nesta noite? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E a minha mãe dizia para o meu pai: se essa coisa crescer, ela não vai falar, ela não vai enxergar, porque não tem cérebro, a cabeça é aberta, não tem osso no rosto. Aleluia. Mas um dia eu cresci dentro daquela caixa de sapato. Quando foi feito 9 meses, quando eu fechei os 9 meses, aleluia, um mês antes eu perdi todo o sangue do corpo. A minha mãe olhava e disse: agora ela vai morrer. E o Satanás: agora eu mato. E o Senhor não mata não, ela é minha, ela é minha. Se você é de Deus, ninguém pode tocar em você. Quando fechou os 9 meses,
que era para me nascer. Amanhã minha mãe levantou, abriu a caixa de sapato, lá estava eu, aleluia, olho aberto, um cabelo na cabeça, a cabeça estava fechada, a junta sobre junta, osso sobre osso. Ela gritou: meu pai, aconteceu um milagre, ela está perfeita, aleluia. E ali diante ela foi me alimentar. Com 2 anos de idade eu já discerni o mal bem. Com 2 anos de idade o Senhor já me usava e eu não sabia, aleluia. Eu era a 7ª filha da família e ali parou e eu cresci, irmão. Eu cresci debaixo da graça, só que eu não sabia o que era crente, só que eu não conhecia o Jesus dos crentes. E quando eu fiz 5 anos de idade, eu sentado uma noite de lua cheia, debaixo do cinamão, na casa do meu pai, brincando com as minhas irmãs, aquele toquinho de gente, eu vi uma voz que brandava do céu e me dizia: filha minha. Eu procurei em volta e não vi ninguém. E ele disse: filha minha, olha para cima. E eu olhei, aquele céu estava azul estrelado. Ele disse: ei, eu sou o Rei da Glória. Este céu que tu vê das estrelas, além desse céu tem outro céu, e além desse céu tem um terceiro céu. É lá que eu estou assentada, e para lá tu irás um dia. Eu disse para minha mãe que alguém tinha falado comigo, e ela disse: não, tu tá louca, ninguém fala com ninguém. E o tempo passou, e o tempo foi embora, aleluia. E um dia eu fui passear com a minha mãe no mercado, aleluia, e eu olhei lá pro meio do mato, aonde nós passávamos na estrada de chão batido. Lá no meio do mato tinha uma casinha de pau a pique, feita de capim e barro, aleluia. E lá naquela casinha tinha um senhor moreno sentado, cantava assim, aquele corinho tão lindo que saía da boca daquele homem, mas eu não sabia o que era. Ele cantava: quem é este povo? Que povo é este? É este povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. E quando ele cantava, eu olhei para ele, eu com 5 anos de idade, olhei para aquele senhor, e da boca dele saiu uma tocha, uma flecha de fogo, e ela veio em minha direção, e entrou no meu corpo, no meu coração, que eu disse: ai, aleluia. E a minha mãe perguntou: o que foi? Saiu da boca daquele uma flecha de fogo e entrou aqui, aleluia. O teu louvor tem poder, o teu louvor tem poder, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha mãe me pegou por um braço, me sacudiu, fez eu parar e olhar para essa: filha, nunca mais tu passa por aqui, nunca mais tu olha para esta casa, porque esta casa, este homem que mora é louco. Este homem não pertence neste mundo, este homem é de outro mundo. Eu não entendi, irmão. E quando eu fiz 10 anos de idade, eu já estava na cidade grande. Estava eu lá na janela do meu quarto, olhando os irmãos que chegavam numa casinha de madeira, os irmãos com gaita e com violão, aleluia. E toda vez que eu vejo o irmão tocar gaita, eu me lembro de quando Jesus falou comigo pela 2ª vez. Aquele velhinho pegou a gaita e começou a dedilhar aquela gaita. Sabe o que foi que ele cantou? Quem é este povo? Que povo é este? É este povo que vai morar no céu. Quando eu vi, igreja, quando eu vi aquele homem cantando, eu bradei um grito. Eu disse: agora eu sei quem falou comigo quando eu era criança. Agora eu sei quem me deu junto a osso quando eu nasci sem cérebro e sem osso. Eu sei quem é Ele agora. É o Jesus dos crentes. Eu quero Ele pra mim. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E ali a minha mãe chegou
Tu enlouqueceu, que Jesus dos crentes está falando. Eu disse, mãe, agora eu sei. Aquele homem que falou comigo, eu tinha 5 anos, era o Jesus dos crentes. Eu sei que esse homem que caminha comigo, e que deita comigo, e levanta comigo, e fala comigo, é Jesus dos crentes. Ela disse, minha filha, tu tá louca. Não fala no nome desse homem aqui dentro da minha casa. Eu sou católica, apostólica, romana. Aqui ninguém se batiza de novo. Aqui é católico, tem que morrer católico. Eu mandei esse não. De hoje em diante, não. Quem tem chamado de Deus não morre. E com 10 anos de idade, eu comecei a grande guerra com Satanás. Dentro do meu lar, com meus pais, a minha família, uma guerra travada, porque eu queria Jesus dos crentes, e eles não queriam. Tentaram me levar para o mundo, tentaram me levar para os bailão, tentaram levar para conjunto, para me cantar. Eu até cantava, porque eu era criança de menor, mas meu coração estava ligado com Jesus dos crentes. Aleluia! Quem tem chamado, tem chamado. Quem tem algo da parte de Deus, aleluia! Deus não se esquece dos seus. E com 16 anos, eu já estava casando para sair de casa, para servir o Jesus dos crentes. E ali começou a grande batalha da minha vida. Eu pensei que ser crente era fácil. Eu pensei que ser crente era gostoso, era um mar de rosa, aleluia. Sim, ser crente é um mar de rosa, mas também tem espinho. Na jornada tem pedregais, e nós precisamos passar, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E para encurtar a história, eu acabei a 7ª filha da família, a mais moça da casa. E o que aconteceu com teus pais? Meus pais já não existem mais. Já descanso nos braços do Senhor Jesus Cristo, porque eu ganhei meus pais para Jesus, aleluia. Ganhei a minha família para Jesus, aleluia. Quando Deus tem projeto de salvação, Deus faz a obra, porque Deus não é um homem que minta. Deus é o Deus que fala e realiza o que Ele fala. Louvado é o nome do Senhor. E lá estava eu, irmão, na igreja, aleluia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas só tinha uma coisa na minha vida, irmão. Muitas vezes eu olho para a igreja e fico pensando na minha vida. Muitas vezes dentro da igreja teve pessoa ainda que era como eu no passado. Eu tinha minha Bíblia, eu cantava no coral, eu cantava em especial, fazia a obra de Deus, mas eu me esqueci de uma coisa. Eu me esqueci, irmão, que tudo na vida do crente tem que ter Jesus. O eu tem que morrer. E eu era uma pessoa convencida. Eu não era convertida naquela época. Mas quando Deus tem um chamado na vida do crente, Ele faz a pessoa se converter. Nem que precisa Ele quebrar e miuçar, mas que Ele faz ela reconhecer a verdade, faz. E lá estava eu, cantava mais bonito que os outros, pregava mais bonito que os outros, me vestia melhor que os outros, tudo era eu, mas o Senhor abate a soberba. Deus abate o orgulhoso. Deus abate aquele que quer ser o que não é. Deus abate aquele que está olhando para a vida do irmão, na vida da irmã. Deus abate, isso aconteceu comigo. Eu testemunho a minha vida na vida de ninguém. E certo dia, irmão, você vai entrar agora comigo na mensagem. Um certo dia, uma grande congresso do Ciclo de Nação, e lá estava eu no coral cantando. Lá estava a missionária, que não era missionária ainda naquela época, cantando ao Senhor. E o pastor que pregava disse: hoje Deus tem algo para revelar sobre essa igreja. Deus vai arrebatar alguém aqui para mostrar algo. Mas nem passou
passou pela minha cabeça. Eu, pobre de mim, pecador, aleluia. Fale diante do Senhor. Deus vai abençoar, vai usar uma irmã abençoada. Eu nem liguei para aquela palavra, mas de repente, quando alguém cantava, aleluia, hino especial, eu vi o céu se abrir diante de mim, e desceu aquele anjo de branco, parou na minha frente e disse: vem que eu vou te mostrar. Aleluia. E aquele anjo pegou eu pela mão. Só que tem uma coisa, igreja: o anjo não subiu, o anjo desceu. E quando ele desceu, irmão, eu senti uma frieza no meu corpo. Eu descia num corpo de glória, mas eu sentia frio, aleluia. E na estrada era suja, era tenebrosa. A estrada e a profundeza era muito grande, a profundeza que a mente humana não calcula os metros que tem para baixo dessa terra. E quando nós chegamos num portão negro, de norte a sul e do sul a norte, o anjo tocou o dedo e aquele portão fundido a fogo abriu-se diante dos meus olhos, e ali eu contemplei o inferno de cara a cara. E quando eu olhei para o inferno, eu quis me segurar no anjo. O anjo disse: não segura em mim, vamos entrar, que eu vou te levar aonde é para te levar. A primeira cara, irmão, a primeiro destaque, no portão do inferno, estão ali encadeados homens com cabeça de homem, corpo de animal, cabeça de animal, corpo de homem. E eu perguntei ao anjo: quem são esses demônios destacados? Esses não são demônios, estão aqui como monstro no inferno encadeado até o dia do julgamento. Esses aí são os pastores da igreja, que roubam da igreja, que tiram a lã da igreja, das ovelhas, que tiram o óleo da vida de cada um, mente, estão em adultério nas igrejas. Esses são os pastores que quando morrem, vêm para cá, estão encadeados para o dia do julgamento. Eles vão prestar conta diante do trono branco. Aleluia! E quando eu corri o olho para a direita, tinha um demônio destacado, sentado à direita do inferno, a qual tinha um livro negro na sua mão. E aquele demônio disse: vem cá. Ele disse: o que tu quer? Ele disse: aqui está o teu nome escrito. Eu disse: não, para cá não, aqui não, Senhor. E o anjo disse: sim, aqui é o teu lugar. Se você, aleluia, não mudar de vida, não mudar teu costume na terra, é pra cá que tu vai vir. E ali eu já comecei, irmão, a falar com o Papai do Céu. E ali nós entremos no inferno, aonde o fogo é vermelho como sangue e urra como leão. Ali é onde as vidas são atormentadas para todo sempre. Aonde os demônios serpente está destacado, esperando as almas que morrem aqui na terra e vão para o abismo. E quando eu olhei, demônio serpente, um pouco escorpião, um pouco serpente, a cauda dava nas almas e as almas caíam no abismo, num grito desusado que passa a mente, a alma, o coração passa, o grito daquelas almas gritando por socorro, mas quem vai para lá não volta mais. E eu contemplei nas galerias do inferno homens e mulheres de vestes brancas, salpicada. E eu perguntei ao anjo do Senhor: por que aqueles crentes estão no inferno? Porque não obedeceram a palavra do Senhor. Morre na terra e vem para o abismo. E de repente, quando eu contemplava aquela cena, eu vi um berro na porta do inferno, um grito, irmão. Se tu tiver coragem de ouvir esse grito, tu desmaia de tanto terror. Aquela mulher dizia: eu não quero entrar aqui, eu não quero entrar aqui, eu quero voltar para a terra. E quando eu me virei para a porta do inferno, irmão, o Senhor abriu meus olhos em Santa Catarina. Eu estava no inferno e enxergava a freeway de Santa Catarina, a qual tinha dado um acidente
jogou o braço fora, ficou pendurado no couro, abriu a barriga e as tripas voaram para fora e ela chegou no inferno daquele jeito. Daquela maneira, irmão, o reino de dor, porque no inferno não tem Espírito Santo, no inferno não tem Consolador, lá tu sente a dor dobrada e tu chega viva no inferno, tu não chega morta, porque lá a morte está segurada pela mão do Senhor. E ela agarrada àquele portão negro e dizia, não quero entrar aqui. O braço desconjuntado, a barriga cortada, as tripas arrastando. E ela gritava, eu não quero entrar aqui, eu não quero ir para o inferno. E de repente saiu um demônio dando gargalhada e dizendo assim, vem minha filha, lá na terra tu não obedeceu o homem lá de cima, aqui não tem querer, aqui tu faz o que nós queremos. Muitas vezes, irmão, nós pregamos a palavra, nós choramos pelas almas, nós avisamos que é um inferno ardente. Não vem me dizer que o inferno aqui, se o inferno aqui é paraíso, aleluia, o inferno existe, é real. Muitas vezes, irmão, você diz que o inferno existe, está lá esperando por aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. E aquele demônio pegou aquela fita, aleluia, e jogou no rochedo do inferno, e aquela alma gritava desesperada, arrancava os cabelos da cabeça, gritando por desespero das vidas no inferno, ali aonde o couro prega no osso, aonde é cinzento, aonde o enxofre seca a pessoa, e estão lá encabeirados, aleluia, enquanto você berra para sair de lá, você grita, o demônio chega no poço do lago, aleluia, da imundícia do inferno, pega aqueles bichos de bicheira vivo, aqueles bichos de bicheira desse tamanho, e dão para as pessoas comer, e elas não querem comer, não quero comer bicho, aqui você tem que comer, aqui tu não manda, aqui tu não dá opinião, lá na terra tu pode desobediente, aqui quem manda somos nós, e tu tem que fazer o que nós queremos. Ela botava o bicho daquele bicho de bicheira na boca da pessoa, os bichos saíam por cima por baixo do couro, aleluia, correndo aquela pessoa, e a pessoa gritando, desesperado. Você não sabe o desespero que é no inferno. Se escape nesta noite, se escape, porque o inferno real existe. Xalábia nagasomanai. Ah, demônio destacado, demônio serpente, a qual espera entrar no inferno, demônio pomba gira, aleluia, demônio Oxum caveira, demônio, aleluia, destacado, demônio do inferno, demônio, aleluia, da capa preta, que domina a morte, demônio giramundo, que comanda os acidentes nas estradas, aleluia, ele não pode mais pegar o crente, e ele começa a voar sobre a noite, para dar acidente nas freeway, e matar, e levar milhares e milhares para o inferno, aleluia, está lá destacado no inferno, para buscar as almas aqui na terra, e levar para aquele tormento interno, aleluia. E ali eu fui passando, irmãos, e ali eu fui vendo as almas pedindo socorro para mim, as almas pedindo água, o desespero do inferno, irmão, o grunhido do inferno, é como a Bíblia diz, é um ranger de dente, de noite, ais e ais no inferno, aleluia, há terror no inferno, aleluia, e muitas vezes tu está aqui na terra, pregou o evangelho, ouviu a palavra, e não quer ser obediente à palavra do Senhor, aleluia, e eu cheguei diante do rochedo do inferno, aonde corria naquele lago negro, aleluia, chora e sangue e enxofre, e eu olhei assim, aquele terremoto lá no inferno, eu dizia para o anjo, vai cair em cima de mim, ele disse, não cai, eu disse, vai, quem sabe é um tremor de terra que deu lá em cima, aleluia, porque está tremendo o rochedo do inferno, ele disse, tu não sabe? Tu não sabe por que está tremendo o rochedo do inferno? Eu disse, por quê? Ele toda vez que a igreja dá glória na terra, o inferno treme. Toda vez que lá na terra um pequenininho dá glória, o inferno aqui embaixo é abalado.
Mas eu não dava glória na igreja. Eu ia na igreja só para ver a vida dos outros. Eu ia na igreja só para ver quem se vestia melhor. Mas lá no inferno eu aprendi a glorificar o nome do meu Deus. Aleluia. E o anjo disse: vem, vou te mostrar para te levar para a terra. E o anjo me colocou no meio dos demônios mais destacados do inferno. Porque desordem, irmão, não tem na terra e nem na casa do crente. Se tu chegar na casa do crente e estiver desordenado, é o sinal que ali tem demônio. Porque a desordem só tem no inferno. Quando Lucifer dá um grito lá na sua cadeira negra, demônio sopra assim da mesa, joga a cadeira para cima, senta em cima da mesa para uma reunião no inferno. E quando ele gritou e os demônios gritaram, se alvorotaram no inferno, ficaram em fila para ver a mensagem que ia mandar para a terra. São milhões e milhões de demônios nos ares. Se tu houvesse com teu olho humano o que tem nos ares, você desmaiava, você não ficava em pé, crente, porque é milhões e trilhões de demônios nos ares, aleluia, voando para conquistar a tua alma, aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e o livra de todo mal. Aleluia. E o Senhor disse: olha a minha igreja na terra, e olha o mundo entrando para a minha igreja. Aleluia. Olha o que o diabo vai fazer para conquistar a igreja nos últimos tempos. E Deus começou a me mostrar o que o diabo ia fazer na terra, e que hoje eu vejo diante dos meus olhos, dentro da igreja, Satanás operando de perna cruzada, andando dentro das maioria da igreja. Mas eu disse para papai do céu: enquanto eu tiver vida, o diabo vai ter que me engolir. Xarábia na gassomaneia. Jesus só quer o coração. Não é essa palavra que muitos dizem por aí, que Jesus só quer o coração. Que esse negócio de igreja primitiva já era, esse negócio de igreja de doutrina já era. Ei, crente, você vai conhecer o que vai acontecer agora. Lá no inferno, irmão, está cheio de crente do pouquinho não faz mal. Lá no inferno está cheio de crente corcundo, e tu olha para o chão, uma mancha negra. Eu olhei assim e disse: que é isso? Parece um olho negro. E ele: por que essa pessoa caminha no inferno, esqueletizado no inferno, estão corcundo, e cai essa mancha negra na boca deles. E o anjo disse: esses crentes são os crentes fofoqueiros, os crentes que falam da vida alheia, o crente que não cuida da sua vida, fica cuidando da vida dos irmãos. Está reservado o teu nome lá no abismo. Está reservado lá para quem abre a boca. A tua boca foi dada para louvar a Deus, e para adorar a Deus, e para orar pelo teu irmão. Aleluia. Que é isso, missionária? Cortar a pontinha do cabelo não faz mal, não. Vai cortando a pontinha do teu cabelo, porque tu vai cair lá no inferno. Porque Deus te fez perfeita, Deus te fez linda, perfeita, a imagem e semelhança dele. Mas que é isso, missionária? Não pode usar um pouquinho de pintura, não. Não pode usar uma joinha, não. Ei, meu filho, escuta aí. Usar um brinquinho não faz mal, ei. Tu sabe que a primeira prostituta dos velhos tempos, a primeira mulher, Jezabel, a qual chamava os crentes para matar, sabe como é que ela se vestia? Com as suas roupas resplandecentes, pintava seus olhos, rapava a sua sobrancelha, pintava a sua boca e as suas unhas, colocava brincos, colocava pendente no seu corpo de joia, para chamar a atenção dos profetas que passavam. E quando o profeta olhava, ela mandava matar. A primeira prostituta que a Bíblia fala andava
cheia de corrente, cheia de brinco, cheia de anel. Só que teve uma coisa, irmão, isso é abominação diante dos olhos de Deus. Ela caiu da janela para baixo e morreu. Essa prostituta caiu para baixo e morreu. Só tem uma coisa, irmão, ela não foi enterrada, porque isso, você tem que ser o que você é. Você é bela de nascença. E muitas vezes acho que a igreja vai já por tanta coisa. Deus te ama, Deus quer você só para Ele. E ela caiu e morreu, não foi enterrada. Os cachorros comeram ela, só que os cachorros se anojaram. Não comeram o olho pintado, não comeram boca pintada e nem as unhas ficaram lá, porque nem os animais puderam suportar o pecado daquela mulher. E muitas vezes a pessoa sã, uma pessoa sadia, honesta, se adormeia de joia, de brincos, de anéis, de pintura, e não sabe o significado da pintura. É a maior prostituta do velho tempo. E Deus não te fez como prostituta, Deus te fez como serva, lavada, remida no sangue dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque a missionária que não pode. Por que o cristão tem que ser diferente? O mundo jaz do maligno. E como eu sendo crente, você aceitando Jesus sendo crente, vai ser igual ao mundo. Se o mundo jaz do maligno, como é que tu vai ser do maligno? Se tu é de Deus, tu tem que falar diferente, tu tem que calçar diferente, tu tem que vestir diferente, tu tem que andar diferente, tu tem que ser diferente, porque até o mundo e a tua terra não é aqui, você pertence à nova Jerusalém de Deus. Irmão missionário, que é isso, missionário? Eu estou ficando meia velha, sabe, a minha idade está chegando, e os meus cabelos estão branqueando, e eu não posso ter que ficar bonita para Jesus. Ei, minha filha, você já é linda para Jesus. Ah, meus cabelos são brancos. Ai, se os meus tivessem todos brancos. Você sabe o que significa um cabelo branco? Um cabelo branco na cabeça de uma pessoa é dádiva de Deus. Porque em Deus, o cabelo de Jesus Cristo são brancos como a lã. Mas eu vou pintar, missionária, vou mudar de cor, começa a mudar, que eu já vou te dar a receita agora aqui. Lá no inferno, tem um demônio que tem tatuagem do dedão do pé à cabeça. E o olho desse demônio, o olho dele começa aqui e termina aqui no meio da cabeça. É um demônio mais terrível do inferno. Ele usa uma calça leg bem apertadinha. A primeira calça que foi inventada foi no inferno. A calça foi feita para o homem, não para a mulher. Porque há uma diferença entre o homem e a mulher. E lá está aquele demônio, irmão, com aquela calcinha apertadinha, com aquela bota que vem até aqui, aleluia, cascavelando, ali nos pés. Meio homem, meio mulher, sentou na beira do abismo, aonde corre uma valeta com a escória das almas. Você sabe o que é escória? É a podridão do inferno. Não tem lugar mais podre, mais imundo que o inferno. Ali naquele vale corre um cardo negro da podridão do inferno. E tem na ponta daquele largo ali um homem, um demônio sentado. E ele pega aquela água preta, suja, podre das escórias do inferno e coloca num vidro assim. Chama outro demônio e diz: aqui está o modelo. Eu não posso com um crente lá na terra. Ei, eu não posso com aquelas mulheres lá que andam de joelho dobrado, orando, cantando, lava a roupa cantando, cozinha cantando. Eu não posso. Eu já pedi tudo para trancar elas, eu não consigo. Eu tenho que inventar algo aqui no inferno para poder eu entrar lá e elas vão saber que é eu. Aí o que demônio pega aquele bico, aquela escória, irmão, e chega aqui na terra e coloca lá nas fábricas o nome Velator. Toda tinta de cabelo é feita no inferno. Toda
a maquiagem, toda a moda mundana vem do inferno para a terra. Chega aqui, aqueles homens donos de fábrica, donos de indústria, faz pacto com Satanás e coloca um modelo na sua fábrica, coloca um modelo lá, e quem vai comprar? O crente que se descrente. Vai lá e compra as imundícias do inferno, leva para tua casa, usa no teu corpo, mas eu quero te dizer nesta noite, deixa dessas coisas, o inferno é real, o inferno é verdadeiro, o inferno existe, e eu não quero que você vai falar. Que é isso, missionária? Vai perder todo o povo da igreja. Eu não estou nem aí com esses crentes de qualquer jeito. Eu nasci para preparar uma igreja para levar para o céu. E eu estou aqui nesta noite te dizendo que há um fogo ardente, que há um abismo, aleluia, que espera todo aquele que não obedece à palavra de Deus. Mas, irmã missionária, o que acontece mais lá no inferno, a tua mente humana não alcança o que eu vi lá. E toda vez que eu dou testemunho, irmão, eu pago preço caro, porque eu luto a noite inteira com os demônios. Porque eles não querem que eu chegue nas pessoas e fale a verdade, para se escapar do abismo que existe lá embaixo. O anjo voltou comigo e me colocou diante da cadeira negra de Lucifer. Lá estava ele, irmão. Lá estava Lucifer sentado no seu trono negro, com a cabeça como lagarto, amassada, que o meu Jesus amassou. Está lá ele com os pés redondos, peito todo, aleluia, cheio de escama, aleluia, olho vermelho com a cabeça amassada pelo pé de Jeová. Ele tem o poder na mão, Jesus Cristo tem o controle, o domínio das nações e da minha e da tua vida. Mas Lucifer está lá, aleluia, encorrentado numa corrente negra, encadeado, que meu Jesus encadeou. Ele olhou para mim e disse: tu tem incomodado na terra. Eu sei que tu vai agitar a terra. E ele falou para mim: eu estou lá na tua igreja. E eu olhei para ele e disse: quem é tu para entrar na minha igreja? E ele disse: eu estou lá. Eu estou lá, naquele tempo eu congregava na igreja mãe Assembleia de Deus. E eu olhei e disse: como tu está lá dentro da igreja? Ele agarrou, irmão, e o braço dele está por baixo do peito dele, porque ele está com a cabeça amassada. E ele puxou o braço assim e mostrou a mão dele para mim. E a unha do demônio, Lucifer, a unha terrível. E ele disse: está vendo essa unha aqui? Eu estou lá na igreja. E eu disse: que unha é essa? Esta aqui é a minha unha. Mas lá no véu das irmãs, eu estou agarrado lá. Porque eu não posso agarrar ela de outro jeito. Eu mandei um modelo para a terra do pé de pato, que todo mundo chama. Não é pé de pato coisa nenhuma, é a minha unha. Está agarrada no véu da noiva da igreja. Eu disse: aí, Satanás, estava agarrada, porque por onde eu passar, eu vou te detonar. Eu vou dizer para tirar, porque o meu Senhor vive e reina para todo sempre. Alava nagaço manai. O Senhor não quer você de qualquer jeito, crente. Aberturinha na saia um pouquinho não faz mal. Pai, pouquinho faz mal sim, meu filho. Acima do joelho, passa. O Senhor compraria um pino para que não mostre a sua nudez. Mas a igreja está moderna hoje em dia. Está usando uma modinha. As irmãs cantam a glória a Deus, a barriguinha para que fora. Se converte, crente. Não faz mal, não é moda, todo mundo está usando. Vai todo mundo para o inferno se quiser. Só sei que eu quero entrar no céu e quero que você vá morar comigo também. Não tem importância não, irmão. Roupinha degotada, tá muito quente, não aguenta calor. Tu não aguenta calor o quê, minha filha? Calor tu vai ver lá no abismo. 7 vezes mais que a fornalha ardente sobre a terra. 7 vezes mais o fogo, a comunhão está lá. O lago de fogo vazio, esperando Lucifer, Satanás,
e a besta, e todo aquele que desobedece à palavra está lá, um lago de fogo esperando vazio, urrando, esperando o dia da segunda morte, está lá esperando, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Te escapa nesta noite pela tua própria alma. Faz mal, missionária, mulher do pastor usa, mulher do pastor faz, seja você a diferença. Para de olhar para a vida do teu irmão, para de olhar o defeito do teu irmão, cuida de você, cuida da tua alma, que é preciosa para Jesus. Quantos dons Deus tem repartido para a sua noiva, a sua igreja, e ela não tem se importado com aquilo que Deus tem dado na sua mão. Eu olho para Lucifer e Lucifer chora. Eu disse, ô Lucifer, por que tu está chorando? E ele disse para mim, eu não aguento ver aqueles crentes cantar. Eu não aguento ver aqueles crentes cantar na igreja, em casa, onde eles estão. Pode não ser nem uma voz bonita, mas quando eles querem me tormento no inferno, porque esta dádiva era minha, este louvor era meu, eu pequei contra o Todo-Poderoso, ele arrancou, aleluia, da minha garganta e colocou na garganta dos pequeninos da terra. Eu não tenho mais valor, estou encadeado. Abra a tua boca e glorifica a Deus, porque você tem valor para Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! O inferno é real. O inferno existe. E todo crente que não é obediente à palavra está reservado no livro negro de Satanás. É, igreja, pega a palavra, viva a palavra, anda na palavra. Pode chamar de quadrado, de louco, mas agarra a Bíblia, come a Bíblia, anda na Bíblia, lê a Bíblia, seja você a diferença. Deus zela pela palavra, e Deus não quer que você vá para o abismo. Lá é o terror, irmão. O demônio destacado, 2 demônios gêmeos que comandam, aleluia, as crianças na terra. Muitas vezes a mãe está na igreja, as crianças não param de caminhar, de gritar dentro da igreja. Não é as crianças, mãe começa a orar para o teu filho, mãe começa a jejuar para o teu filho. É o demônio do inferno que sai para atormentar as crianças, aleluia. Você, a educação do teu filho, mãe, a educação do teu filho, pai, Deus vai cobrar de ti no dia do trono branco. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Olho eu para a galeria esquerda do inferno, e ali eu me pavorei, irmão. Quando eu olhei para aquela galeria, eu chorei, aleluia. Eu perguntei para o anjo, eu não acredito que eu estou vendo. Ele contempla, aleluia, e fala na terra o que tu está vendo. Eu olhei à esquerda da galeria, ali tinha criança de 5 anos, encadeada, com um gancho no fecho, pendurado na galeria do inferno. Eu disse, não, a minha mãe sempre falava que a criança até 7 anos é inocente. E o anjo disse, criança que já sabe responder para a mamãe, criança que já sabe roubar o açúcar da mesa, criança que já sabe desobedecer aos pais, criança que já sabe que a mão direita e a mão esquerda, não é mais inocente. Lá no abismo tem criança encadeada para o queixo. Eu perguntei para hoje por quê? Essas crianças, são aquelas crianças que jogam bola, são aquelas crianças que bebem na frente do videogame, aquelas crianças que desobedecem o pai, que não vão para a escolinha dominical, aquelas crianças que desobedecem a mãe, aleluia, aquelas crianças que estão o pai na droga, estão na droga com o pai, estão procurando um pouquinho de cigarro na rua, escondido da mãe, vão para o colégio, faz coisas que o papai não vê, faz coisas que a mamãe não vê, estão aí! Aí eu entendi, irmão, porque a Bíblia fala que grandes e pequenos dobrarão o joelho diante do Senhor naquele dia. E ali, irmão, a dor e sofrimento. E quando o demônio serpente pega as vidas daqui da terra,
e joga no abismo. Abismo é a coisa que não tem fim, irmão. Tu olha para o abismo, é negro, não tem fim. É uma fumaça negra, aleluia, bailando. Quando as pessoas olham para o abismo, elas se apavoram no abismo. Elas viram de costa e um demônio empurra ela cai de costa no abismo. E conforme ela vai caindo, ela vai urrando. E aquele urro transpassa a tua vida, transpassa teus ossos, transpassa a teu coração do terror do inferno. Eu fui lá, fiquei 30 dias de cama, vendo o gemido das almas, vendo o terror do inferno, vendo o grito da pessoa no meu ouvido, pedindo socorro, pedindo água, me tira daqui, me leva para a terra, mas quem está lá não volta mais. Por isso que eu te digo nesta noite, levanta da onde você está, aceita Jesus Cristo na tua vida, porque nós somos mortal, hoje nós estamos aqui, amanhã pode estar tombando na campa fria, e tua alma, para onde vai? Saiba tu nesta noite, que é uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, mas você tem a escolha nesta noite. Demônio destacado, demônio giramundo, que comanda os acidentes, comanda dos tráficos na terra, aleluia, que é os tráficos dos remédios para dormir, aleluia, pessoa que não dorme de noite, toma faixa preta, é demônio, aleluia, que age na vida da pessoa, o devorador entra para que você gaste remédio, aleluia, e ele tira teu sono para que você tome esse remédio, e quando a pessoa está na essência do remédio, ela não sabe o que faz, é a maneira do diabo entrar na vida das pessoas, é um demônio destacado que perturba a noite, que tira teu sono, que faz você andar de um lado para outro, e você tem que tomar remédio, mas nesta noite, o médico dos médicos está aqui, o dono da bênção está aqui para curar você, e te dar uma nova vida se você crê assim. Demônio age, demônio pombagira com cão, é um demônio destacado, tem 150 legião, em cada 150 legião demônio, tem 50 em cada demoninho pequeno, que é como chama de mosquito, quando abre o portão do inferno, o diabo dá um brado e sai para a terra, aquela nuvem de demoninho pequenininho, e ai da terra, aonde cair esta legião, mas o anjo do Senhor peleja no zero por mim e por você, e você é guardado debaixo da mão potente do Senhor, aleluia. E eu quero te dizer hoje que o inferno é real. E eu quero te falar agora uma coisa. O anjo me pegou e me levou, mas não levou para a terra de onde eu vim. Me levou para cima, num lugar muito distante. E quando eu ia indo para este lugar, a escuridão ia terminando e o clarão ia abrindo. E eu vi uma porta de cristal. E nesta porta tinha 2 anjos com 2 espadas. E quando eles me viram com aquele anjo, eles abaixaram a cabeça em reverência e abriram as espadas. E disse, entra santo da terra. Você, para os anjos no céu, é santo na terra. Quando eu entrei naquele lugar, os anjos abaixaram a cabeça para mim entrar. E eu disse, nunca mais eu quero sair daqui. Não me lembrei de pai, não me lembrei de mãe, não me lembrei de esposa, não me lembrei de filho. Para mim não existia mais nada, porque a glória daquele lugar, a glória, a majestade, tu não sabe que tu voa ou tu chora, mas quando tu chega lá, não existe mundo para ti aqui embaixo, nunca existiu nada aqui embaixo, porque a glória do Senhor é tremenda. E o anjo disse, vem. E eu olhei, e ele disse, olha o coral cantando. Aquele coral cantava do hino que não existe aqui na terra. E ele dizia, nós estamos esperando um santo da terra.
E tinha um anjo que salmodiava, dançava, e aí o outro olhava para baixo esperando o mandato, outro olhava para cima para ouvir a voz do Pai, outro olhava para o lado para ver, para comunicar Jesus, aleluia, outro estava ali, aleluia, aquela mesa que tinha começo e não tinha fim, tinha anjo de toda espécie, todo tamanho, bordando aquela mesa, aonde as cadeiras são de ouro maciço, os pratos são de ouro maciço, está lá preparada para o santo da terra, e o anjo subiava, o anjo bradava, e gritava, e chorava, olhava para a terra, e diz, depressa, 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 vem o santo da terra, aleluia, aleluia, a igreja, a terra estava em escuridão, meu irmão, a terra estava em treva, enquanto eu estava lá olhando aqueles anjos cantarem, e eles disseram para mim, nós estamos esperando o santo da terra, você é santo, filho, você é santo na terra, e se abriu o céu diante de mim, e o Senhor disse, olha para a terra, e quando eu olhei para a terra estava em treva, e no meio dessa treva tinha luzinha como de vela, e eu perguntei, quem é essa luzinha? Ele disse, é a minha igreja na terra. Ai, a terra tem claridade por causa de você, porque o resto está em treva. E o Senhor disse para mim, filha, se eu voltar na cidade, a minha cidade, Assembleia de Deus, na minha igreja tinha 5 mil membros junto com a congregação, e sabe o que o Senhor disse para mim naquele dia? Se hoje fosse mandado a buscar meu povo, aleluia, 5 pessoas se salvariam daquela igreja. Deus não quer um povo manchado, Deus não quer um povo com um pé no mundo e outro na igreja, Deus não quer um povo de qualquer maneira. Deus zela pela cabeça de João Batista, o sangue foi derramado, Deus zela pela cabeça, aleluia, daqueles que botaram no tronco, Deus zela por aqueles que foram mortos na arena, aleluia, a mesa está posta, mas falta você na mesa, falta eu na mesa, falta a noiva do Cordeiro. Xalávia Nagasomanaia, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia, e diz para o povo da terra se preparar, diz para o povo da terra olhar somente para mim, eu sou o autor e consumador, aleluia, os dias são maus na terra, o mundo está entrando para dentro da minha igreja, mas seja a tua diferença, por onde tu passar, filha, prega a verdade, anda na verdade, doutrina meu povo, doutrina minha noiva, prepara a noiva para o arrebatamento. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você, prepara-se que Jesus Cristo está voltando. Xalaganagassu. Eu disse para Jesus, não, eu não quero sair daqui. Eu falei para aquele anjo, eu não vou embora mais daqui. Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Aleluia, o céu é lindo, é maravilhoso. Aleluia, os anjos cantam. Aleluia, ele está adornado para o santo da terra. Os anjos estão esperando você. Você é santo, você tem valor no céu. O teu nome é chamado. Aleluia, no céu, no calendário de Deus, você é joia preciosa, você não foi comprado com ouro nem com prata, você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Não deixa o mundo entrar para dentro de você, não deixa o mundo entrar para a tua igreja, seja você a diferença para poder morar nas mansões celestiais. Aleluia. E quando eu disse para o anjo, eu olhei aquela mesa, irmão, ela não tem fim. É como o mar, não tem fim. Aquela mesa aonde nós sentaremos com o Cordeiro, ali ele mesmo vai servir seu povo. E eu olhava aqueles anjos salmodiando, cantando, esperando, e eu disse, aqui que eles estão olhando para a terra, e o outro bradava, nós estamos esperando o santo da terra, estamos esperando para poder vingar o sangue dos nossos irmãos que já foram. Você está aqui porque alguém morreu lá no Calvário, você
Você está aqui porque alguém morreu na arena, comida por leões. Você está aqui porque alguém pregou a verdade da palavra. Quando pregoava ao povo, raça de víbora, converta. Quem vos ensinou a escapar da ira futura? Estava João Batista pregando no deserto. Foi tirado da sua cabeça, mas ele continuou pregando até hoje, através do seu sangue derramado na terra. Aleluia! Ainda há João Batista, ainda há valentes guerreiros para detonar Satanás, e que o diabo sai da frente, que ainda tem adolescente para fazer a obra do Senhor na terra. E eu disse para o anjo, eu vou ficar aqui. Ele disse, não, você tem que descer. Você precisa ganhar alma na terra. Você foi escolhido do ventre da tua mãe para uma missão na terra. E só vai ficar aqui quando cumprir a tua missão na terra. Mas por onde tu passar, prega a verdade. Viva a verdade, para que as almas se escapem do inferno que está lá embaixo, o inferno real. E o Senhor me mostra, aleluia, um dia, aleluia, o espelho de Jeová. Ai, eu não sabia que no céu há um espelho. Hoje tu vai ficar sabendo, há um espelho no céu, aonde na terra não existe, e nunca existirá esse espelho, aleluia, a qual eu tive experiência. Depois desse arrebatamento, eu tive experiência muito forte com Deus, a qual o Senhor me arrebatou e levou na dimensão, e eu vi a nova Jerusalém de Deus, aleluia, aí adornada para os santos da terra. E o Senhor me botou no labirinto. Eu sei que os irmãos conhecem o que é um labirinto. E eu entrei no labirinto e parei diante do inferno outra vez. E eu disse, aqui não é meu lugar. E o demônio respondeu lá na frente, lá no meio do inferno, volta, porque aqui não é o teu lugar. E eu disse para o Senhor, por que eu estou aqui? Porque tu vai passar por uma nova experiência, aleluia. E eu via por cima do labirinto, do lado esquerdo, a nova Jerusalém, um palácio feito de ouro e cristal, aonde resplandecia nas nuvens aquela cidade que não tinha fim, aleluia, de ouro e cristal. Está adornada para os santos, está adornada para os fiéis, está adornada para os quadrados, porque ela também é quadrada, a nova Jerusalém de Deus. E lá estava eu, e eu dizia para o anjo, eu quero entrar na Jerusalém, eu quero morar naquela cidade de ouro. E ele disse para mim, filha, para te entrar naquela cidade, você tem que passar por aqui. Quando eu olhei, irmão, era uma brecha, simplesmente uma brecha, uma porta que se fechava com duas folhas, e ela ficou aberta, só isso aqui. Eu disse para o anjo, não tem condições, eu não posso passar por aí, eu não vou caber nessa fenda aí. Então tu não vai morar na Jerusalém. Para te morar naquela cidade lá, tu tem que passar por essa fenda. E quando eu olhei na fenda, eu vi o Calvário, eu vi Jesus com as mãos rasgadas, perfuradas no Calvário. E eu pensei, se Jesus morreu na cruz por mim, eu vou tentar entrar nessa brecha. Eu botei meu ombro, irmão, empurrei toda a minha força. E não adiantou, irmão. Eu disse, Senhor, me dá graça, eu preciso chegar na Jerusalém, eu preciso entrar nessa cidade, eu preciso passar por aqui, não tinha condições. Eu dei toda a força do meu corpo, tudo que eu tinha eu dei naquela brecha, irmão. E eu fui passando, e passei para o outro lado da porta. Mas quando eu passei para o outro lado da porta, eu não tinha nariz. Arrancou tudo o couro da minha cara, arrancou tudo, arrancou nariz, arrancou tudo. Ficou carne viva, tudo, tirou, fiquei nua, passei para o outro lado, nua, porque rasgou toda a minha roupa. E eu disse, Jesus, eu passei. Quando eu olhei para a porta, estava escorrendo sangue e o meu couro estava pendurado. E quando eu olhei, eu disse, agora eu passo. Eu estou toda ferida, eu estou toda quebrada, mas eu vou na Jerusalém, eu vou entrar lá. E o Senhor disse, para você entrar lá, tem que passar por aqui. Eu olhei na minha frente, irmão, tinha um espelho de norte a sul. E o espelho que eu vi, irmão, o aço não existe aqui na terra. O aço desse espelho estremece. E ele disse para mim, quando eu fui dizer que eu passava o espelho, para aí, para passar esse espelho aí, esse aço, ninguém conhece. Só que esse aço desse espelho, enxerga a sujeira do crente, de dentro para fora e de fora para dentro. Esse espelho aí, não se escapa nada desse espelho. É como a camisa branca do teu marido, que entre a costura da dobra da manga,
fica aquele pozinho que não tem como sair porque é costurado. Até o pozinho, irmão, que o crente acha que não tem, aquele espelho vê. Se tu tá pensando que o pastor não te vê, a tua fraqueza, a tua falha, a tua sujeira, tem um espelho de Jeová que tá te vendo. E ele disse mais, para passar nesse espelho, tem que pagar preço. E eu disse, daquele estado que eu estava, eu disse para o anjo, eu pago. Quando ele disse, eu pago, e olhei, eu não tive tempo nem de olhar, irmão. O espelho puxou eu para dentro dele. E eu saí do outro lado do espelho, irmão, branca como a neve. A minha pele estava como pele de criança, as minhas vestes estavam brancas. E eu disse, agora eu vou entrar na Jerusalém. Agora o que não prestava ele tirou. Agora eu vou entrar na cidade santa. Agora eu chego lá. Sabe o que o anjo me disse? Não vai entrar lá não. Para te entrar lá na Jerusalém, na cidade adornada, tu tem que passar por aquilo ali também. Quando eu olhei, igreja, era uma máquina de moer carne gigante. E ele me pegou pro cabelo e me colocou dentro daquela máquina e torceu. E não ficou uma junta de osso inteiro. Agora você imagina a dor que eu senti. E essa dor eu ia sentir na travessia da minha vida na terra. Ele moeu a minha carne, meus ossos, meus nervos. Me puxou para fora daquela máquina, me fez inteira de novo. E disse, agora tu está pronta. Desmaguei a tua carne e teus ossos. Está pronta para fazer a minha obra. O céu não é para qualquer um. O céu é para quem paga preço. O céu é para quem está no alvo de Satanás. O céu é para quem geme e chora. O céu é para quem sofre a dor do Calvário. O céu é para quem tem mansidão, paciência, domínio próprio. O céu é para quem tem caridade e amor a seu próximo. O céu é para quem obedece a palavra. E nesta noite, o amado Espírito Santo desperte a igreja. O arrebatamento está aí. Como é que está a tua vida, crente? Como é que está a tua alma? Ou tu pensou que não existia mais crente que pregava desta maneira? Ou tu pensou que os dias modernizaram e que o pastor quer dinheiro? Eu não estou atrás de dinheiro. Eu quero alma. Eu quero que você se escape do inferno. Você não foi feita para inferno. Você foi feito para céu. Você não foi comprado com qualquer coisa. Você é filho do Todo-Poderoso. O povo tem se rebelado. O povo tem se rebelado contra Deus. E tem olhado para os ídolos. Tem adorado um Deus que não fala. Santo de barro, santo de bronze, santo pregado na parede. O meu Jesus não é pregado. O meu Jesus é vivo e reina para todo sempre. Está vestido de majestade, é santo. Tem o controle da minha e da tua vida. Tem o domínio da minha vida e da tua. Sabe a hora, o momento, o minuto e o segundo que você nasceu. Sabe a hora que você está aqui. Sabe o teu presente e sabe o teu futuro. E tem na sua agenda um dia marcado da tua morte. Ele é o poderoso e ninguém pode se escapar da mão do Todo-Poderoso, o grande Jeová. E o Espírito diz amém. E você sabe que daqui a um pouquinho mais o Senhor não vai te chamar? Como é que está a tua vida? E eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. É uma decisão na tua vida. É uma decisão, meu filho e minha filha. O inferno é real. E lá no inferno não tem consolador. Aqui tu quebrar uma perna dói, mas não é muito, porque o Consolador, amado Espírito Santo, consola a tua dor. Mas lá no inferno tu chega vivo lá. Lá tu vai ser judiado para todo sempre. E nesta noite, o Senhor te fez de imagem e semelhança dele. Você é lindo do jeito que você é.
Você é a pessoa mais bela que tem, porque você é a imagem dele. E você é herdeira do reino, você vai morar na Nova Jerusalém. A tua casa vai ficar aqui, o teu carro vai ficar aqui, a tua roupa vai ficar aqui, os teus móveis vão ficar aqui, tudo isso vai ficar aqui. O anticristo vai gozar, mas e você? Aonde você vai estar? Será que você vai estar passeando, correndo naquela rua de ouro e cristal? Ou você vai estar comendo bicho de bicheira no inferno? Hoje você tem escolha. Por isso que eu te pergunto, você quer aceitar Jesus e se escapar do inferno? Mudar a tua vida hoje? É hoje, não é amanhã. Um dia eu preguei sobre o espelho de Jeová, lá em Caxias do Sul. As pessoas católicas que estavam lá, irmão, depositaram no altar as correntes, as joias, os pendentes, os brincos, botaram tudo no altar de Deus, porque elas diziam, não sabiam, que a pior prostituta da terra usava isso. E muitas vezes nós usamos isso para ficar bonita, mas nós não se tornemos bonita, porque Deus não te fez como uma prostituta. Deus fez você como serva, valorosa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Se alguém diz, mas tu é feia, diz para você, feio você. Eu sou linda para Jesus, eu sou linda para Jesus. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Igreja amada, Jesus Cristo está voltando para buscar nós.